Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Oportunidade demais! E aí? Como fazer com isso tudo? Sejam muito bem-vindos ao Eu, Você e um Café e essa jornada que estamos trilhando em direção a entender e compreender o óbvio que ignoramos. Bom dia, Lê. Minha companhia. E vocês que assumiram essa ideia de entender melhor, compreender tudo isso que trata-se do óbvio que ignoramos, o qual passa diante dos nossos olhos e nós nem ao menos percebemos. Ou às vezes até enxergamos, mas não entendemos nada do que está acontecendo. Essa seria realmente a sua oportunidade de ouro, a começar a dar uma grande virada de chave na sua vida, na sua realidade, na sua forma de entender e viver as coisas que acontecem no seu dia a dia. Ontem falamos da beleza, não a beleza que todos acabam entendendo sobre a ideia da palavra, mas sim a beleza que é oculta, a beleza que ela não está para os nossos olhos. E aí? Viu? Não viu? Perdeu? Vai lá, volta no feed, tá ficando tudo gravado. Então você tem o benefício e a oportunidade de crescer como pessoa e também criar uma nova realidade a você. Muito bem, e hoje falar das oportunidades demais. Isso aí é realmente interessante demais. E a aula anterior foi para mostrar que nós temos que trabalhar no que amamos. E assim nós vamos colher frutos realmente perfeitos através do que fazemos e dentro da nossa aptidão. E desenvolver o prazer e podermos dar sempre mais. E teremos um retorno pessoal, financeiro e muito melhor do que fazer qualquer outra coisa. É fazer o que você gosta, o que você curte. Hoje vamos falar das oportunidades. Uma vez que você determinou o seu talento, o seu propósito, você deverá entender este segundo ponto e mantê-lo em estado de atenção. Ele também deve ser muito claro, pois sem isso você vai estar metendo os pés pelas mãos, como a gente acaba dizendo aí, num palavreado mais bagunçado, vamos dizer assim, né? Pensei em outra palavra, mas tudo bem. Assim você tem que entender que essa realidade que temos de muitas oportunidades o tempo todo e que essa fartura toda de oportunidade acaba fazendo que nós nos percamos em nossa jornada. Mas até não é bem assim. Na verdade, é o não conhecimento do que você tem como aptidão que faz com que a gente se perca nessa realidade de achar que existem muitas oportunidades acontecendo. E muitas vezes, sem direção, a gente acaba fazendo qualquer coisa, qualquer caminho. Lembra do encontro do gato e da Alice no País das Maravilhas? Onde ela pergunta para onde leva esse caminho e para onde leva esse outro caminho? E o gato somente diz: para onde queres ir? E ela disse: eu não sei, estou perdida. E ele apenas coloca: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Então, atenção a escolher o seu caminho, fazer o caminho, e aí que muda-se o jogo, para que nada fique turbulento para você.
Pois se você estiver perdido, você não consegue ser fiel. Fiel ao quê? Às suas escolhas. Fiel às suas escolhas, seja ela profissional, seja ela pessoal. É incrível isso, né? Escolhas profissionais que você faz, do que você vai desenvolver, da sua aptidão, de tudo que você tem como realidade dentro da sua percepção, ou até mesmo dentro da sua vida pessoal. Fiel às suas amizades, fiel à sua palavra dada, fiel à sua esposa, ao seu esposo. A fidelidade, ela tem mais a ver com o que você desenvolve do que com o outro, lembra? É mais uma agressão a você diretamente do que ao outro, porque você perde o seu valor. Então, a escolha é um ponto muito, muito importante. E isso pode ser facilmente ajustado. Mas como? A partir do ponto ao qual você faz uma escolha, uma decisão certa. Você toma a decisão de fazer o caminho e esta tomada, ela não pode mudar. Ela tem que ser de forma justa, correta e séria. E isso vai fazer com que você não pense em mudanças no caminho. Não existe a possibilidade disso. É porque a gente não consegue enxergar da forma correta que atropelamos às vezes algumas coisas. E de repente até vem os questionamentos, mas então por que eu não consigo fazer isso agora? Se eu pensei nisso ou pensei naquilo? E por que eu não consigo fazer isso agora? E o que ocorre? É que você não está comprometido com o que você disse que faria. Isso faz com que você, na primeira oportunidade que apareça, já pense em trocar o seu caminho. Pensa em mudar de trilho. Ou mesmo já o troca rapidamente, sem pensar, porque achou que aquilo era uma oportunidade de ouro e não podia ser perdido. Porque você não consegue ter foco no que faz ou no que pensa em fazer. Ainda mais quando acontece algum tipo de adversidade que se apresenta. E as pequenas dificuldades já são um motivo para que você pense em utilizar um outro plano. Entenda, e as adversidades, elas vão existir. Elas virão, pode ter certeza. E o que faz você mudar? Somente o excesso de oportunidade, é isso que acontece. Excesso de oportunidade, fraqueza do ser humano em continuar a caminhada ao qual se comprometeu a fazer, e aí a mudança acontece. E o que faltou para que isso não ocorresse? Faltou desenvolver o PP, poder pessoal. Lembra dele? Nós já falamos disso? A sua aptidão mais as suas atitudes é igual ao seu poder pessoal? Então, essa é a primeira coisa. É escolher o alvo. Exatamente. Com todos os detalhes. Para que você possa fazer tudo como pensou. Ou mesmo imaginou em todo esse desenvolvimento que você fez. Nesse mapa que você com tanto cuidado foi colocando. Pontinho a pontinho. Do trajeto para atingir, fazer a jornada e atingir aquele ponto, o X da questão. É fazer isso. E é deixar todas as outras oportunidades passarem. Mesmo que elas possam brilhar a seus olhos. A segunda coisa é saber exatamente qual o ponto de desejo. Aquele que você deseja chegar. Onde você anseia realmente. Isto em detalhes. Sabe aqueles nos mínimos detalhes? É isso aí. Exatamente com todos os pontos possíveis.
E até, se for o caso, coloque no papel, escreva todos. Pega um papelzinho, mantém ele do lado e vai lá. Escreva tudo. E a sua aptidão aí começa a ser trabalhada e sobressair. Sempre pode aparecer algo que te chame a atenção. Pode ter certeza disso. E saber exatamente onde você quer chegar, o ponto que você quer atingir, o seu ponto de chegada. Isso vai fazer com que as tais oportunidades não se apresente, da qual faça você pensar em mudanças do seu trajeto, dos seus trilhos, da sua caminhada, e sem ter algo ao que pode te tirar o foco, tirar a sua atenção para fazer com que tente pensar sobre essa outra coisa, você estará presente, 100% presente nisso que optou por fazer, isso que já te coloca em uma posição privilegiada perante a todos que estão desenvolvendo a mesma coisa que você. É o foco, é a disciplina. Pense em todas as pessoas de sucesso, em qual área seja, tá? Natação, Phelps. Corrida, Bolt. Basquete, vôlei, esgrima. Os melhores, os que estão em sucesso, focaram a sua realidade ali. Pense nessas pessoas, nas pessoas que têm sucesso. Estude pelo menos um pouquinho sobre a vida dessa pessoa e verá que ela tinha um foco direto e não alterava em nenhum momento aquilo. Nem mesmo quando se apresentava algo que para ela parecia brilhar e seria uma oportunidade de ouro. Ela observava, sim, se aquilo agregava ou não agregava ao que ela tinha como propósito de fazer, o que ela tinha como caminhada. Isso é importante você fazer. Entender a sua realidade, entender qual é o ponto em questão que você está desenvolvendo, entender qual é a caminhada que você quer fazer e se aquela oportunidade que se apresenta, a tal oportunidade de ouro, ela vai agregar ou não. Aí entra a tal frase que muitas vezes escutando, que toda a oportunidade é uma oportunidade, mas pode não ser para você. É isso que acontece, é isso que ela se apresenta. É brilho, tudo, mas pode não ser para você. E sempre que existisse dúvidas ou que o não já se apresentasse, as pessoas de sucesso somente deixam passar. Elas sequer pensam naquilo, pois não tem a ver com o que ela tem como propósito, aonde ela queria chegar, o que ela queria ser, onde é que ela queria realmente tocar. Isso você tem que entender. Esta é a decisão e é de extrema importância para que você não dê a atenção a qualquer brilho que apareça ou qualquer adversidade que apareça. E as outras coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. E você, por um descuido, acabe repartindo a sua energia. E assim, como a quantidade de energia doada é menor, seu desenvolvimento também se encurta. Será a altura de tudo isso. Da forma que você está entregando, da forma que você está se empenhando em desenvolver, ela também vai chegar até você. Da mesma forma, ou até mesmo um pouquinho menor. É assim. Agora, a pergunta talvez mais importante: você tem certeza do que quer?
Essa é uma pergunta. Você tem certeza do que quer? É uma pergunta de milhões. Pois esse tem que ser o seu mantra. O que é um mantra? Algo que a gente vai repetindo dia a dia e entendendo e assimilando, e aquilo vai impregnando a nossa pele ao ponto de você exalar aquilo o tempo todo, capaz de fazer com que tudo aconteça. Estamos aqui partilhando algo para que você possa mudar a sua realidade de vida, para que você possa ficar acima da maioria das pessoas que você vê ou conhece. E principalmente de todas as pessoas a qual você tem como sendo pessoas que você visualiza de sucesso, que você possa criar uma realidade ao qual realmente você se apresente dentro de seus princípios, dentro do seu caráter, e você possa se apresentar como uma pessoa de sucesso. Assim, tendo sempre a percepção correta, você vai alcançar tudo o que precisa e fazer as coisas sendo movido por essa motivação real, pelo prazer que sente, por sua concentração, pelo seu desenvolver e pelo seu ciclo de desejo, desenvolver toda a aptidão que você possui. Você irá fazer aflorar essa nova realidade. Agora, os seus caminhos parecem estar tomando um traço diferente. Está ficando importante. Essa é a jornada. Primeiro na descoberta do seu propósito, e isso fazendo com que a beleza oculta se apresente a você e a todos os que estão ali ao seu redor, e você tendo um foco único, direto, um propósito ao qual você está ali lutando dia a dia, tempo a tempo, doando sangue, suor, gordura precisa de trabalho, não tem jeito. Você consegue se lançar ao mundo para que todos o conheçam e tenha certeza de que ali está uma pessoa o qual tem foco e disciplina. Quantas vezes você já ouviu alguém falando sobre vou ter que pular para o plano B? Mas se você até é uma dessas pessoas, se por acaso você não ouviu alguém falando que agora vai ter que pular o plano B, talvez você seja essa que fale. Então, te dou uma dica. Te dou uma sugestão. Esqueça o primeiro plano. Foque no B. Não tente desenvolver o plano A, pois você já estará fardado, condicionado e direcionado ao fracasso na sua vida se você focar no A. Porque em qualquer dorzinha de barriga que aconteça, você rapidamente pulará para o outro ponto e ficará com a frustração de ter tentado desenvolver algo e não deu certo. O mundo foi muito ruim comigo. É assim, né? Ou mimimi que acontece? Eu não tive sorte. Eu não fui forte. Essa é a questão. Então, se você tem nas mãos a tendência de fazer isso, já pule para o plano B. Porque mesmo que existir as adversidades, você já está no único plano que você tinha como saída. Então você vai ter que ter foco, vai ter que ter disciplina, vai ter que ser resiliente. Tudo isso vai ter que ser colocado sempre à frente dos seus caminhos.
foco, disciplina, resiliência, persistência é desenvolver sempre aquilo, todos os dias, dia a dia, se esforçando a fazer. É fácil? Não é fácil. Não é fácil por quê? Você já pensou nisso? Por que todas as pessoas falam assim? Cara, isso não é fácil. Isso é impossível fazer. Isso é difícil fazer. Porque é uma percepção do que é uma realidade para ele e do que é uma realidade para você. E o que não é tão difícil assim de fazer? O que não é tão impossível assim para fazer? Pense nisso. O que está dentro do seu círculo da aptidão, do que é o seu talento natural. É só pensar. Eu vejo alguém correndo no motocross ou numa corrida de moto e eu penso, nossa, isso é difícil demais. Tenta sentar numa moto daquela e o cara fala, você tem que andar 250 por hora. Você vai falar, você é louco. Não dá, é impossível. Mas é possível para o outro, porque a aptidão dele está ali. Te dá um monte de ingredientes e fala, faz um prato exótico aí. Aí você vai falar, pô, não dá. Porque eu só sei fazer o arrozinho com feijão e ovo. Mas pro outro, dentro da aptidão dele, ele faz com o pé nas costas. Se bobear com os olhos fechados, conversando contigo. Pegue um instrumento e tente tocá-lo. Para você, talvez, nossa, é impossível. E para o outro, ele faz com tanta tranquilidade, de uma forma tão simples e de uma situação tão intensa, que muda o jogo dentro da sua aptidão, dentro daquilo que te dá prazer, dentro daquilo que te motiva. Quer uma realidade louca sobre isso? E um fato real? Porque às vezes eu falo e às vezes a pessoa fala assim, mas não é assim. Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven foi desenvolvida e feita quando ele já era surdo. Putz, e aí? Mas o cara fez uma música, precisa ouvir. Não? Precisa ouvir? Dizem que quando ele estava desenvolvendo a sinfonia, ele utilizava os joelhos colados a uma mesa e o toque das mãos quando livres, para que sentisse a vibração, e aquela vibração motivava dentro dele aptidão, talento. Qual é o seu talento? O que você faz, você ama? O que você faz te dá prazer? O que você faz, você o faz horas a fio e nem percebe? Ou fica contando os minutos para terminar os seus momentos ali? Ou fica na angústia de escutar um apito e chega por hoje? Tantas vezes eu escuto alguém falar, sextou! Ou alguém que coloca essa frase pra mim, sextou! Na hora eu penso, ela tá fazendo o que ela não gosta. Porque não existe o sextou. Existe só o foco, a disciplina, a resiliência naquilo que você ama, naquilo que você faz, naquilo que você curte, naquilo que te motiva.
Que daí você cria a sua realidade. Você cria o seu momento. Você cria situações as quais aquilo está ali, encurtido. Tá dentro. E aí você vai fazendo com que tudo flua. Então, atenção. Atenção ao que você faz. Atenção ao que você pensa. Porque tá tudo muito óbvio, mas ignoramos. Está tudo muito entregue, mas ignoramos. Está tudo aos olhos que nada vem. Lembra no nosso Guia Universal? Que Jesus falava em parábolas? Por que você fala assim? Porque ouvindo ou não ouçam e vendo não vejam. Somente quando você faz aquilo que está dentro de você, atinge a sua essência, atinge aquilo que te motiva, que te dá prazer, aí sim muda o jogo. Aí sim a coisa flui. Ah, mas não é bem assim, tem as outras pessoas. Às vezes eu falo com alguém, as pessoas sempre falam isso. Só que não está escrito lá na Bíblia que você tem que amar o outro como a ti mesmo. O que é amar a si mesmo? Amar você antes do outro. Você tem que se amar, tem que se respeitar, tem que se valorizar, tem que realmente ser uma pessoa ímpar. E depois você faz ao outro como faz a você. É isso. É esse o detalhe. Como que eu vou amar o outro como a mim mesmo se eu não me amo, não me valorizo? Então, cuidado. Cuidado com a realidade que você constrói. É você. Tudo é você. Parte de você. A sua realidade que você vive hoje foi criada por você. Suas ações, suas percepções, seus resultados. Faça o que quiser, como quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. O ciclo da coisa. É tudo isso. Sabe, às vezes a gente vê algum ancião, uma pessoa de idade, falando assim, lê nas entrelinhas. Ninguém entende isso, né? Lê nas entrelinhas. Que entrelinhas? Não tem nada escrito, tá branco. É aí que tá. Tá branco. Tá branco para que você possa utilizar as suas lentes, a sua percepção, a sua forma de entender e compreender aquilo e criar uma realidade dentro do que tem dentro do seu coração. O coração transborda aquilo que ele está cheio. Então, como está sendo a sua realidade? Cheia de algo bom? Alegria, amor, carinho, fraternidade, blá, blá, toda aquela situação? Ou está cheio rancor, mágoa, ressentimento, mimimi, brigas? Então, atenção. Entendeu essa aula de hoje? Excesso de oportunidade? É isso que nós temos. Excesso de oportunidades. O tempo todo. E se você acreditou que você... eu não tenho excesso de oportunidade. Eu tô agarrado a uma que se escapar eu dancei. Primeiro, se você pensou assim, você não compreendeu nada sobre você.
Segundo, você está andando de olhos fechados, porque a oportunidade ela se apresenta o tempo todo. Um terceiro ponto, perceba o que você está fazendo e se você ama isso. Eu não sei pensar nisso. Tá. Nos próximos 90 dias, infelizmente, você não vai poder receber nada porque nós não temos condições de te pagar. Você vai pensar, amanhã eu não venho? Ou você vai falar, poxa, beleza, eu vou continuar dando o meu melhor, que a oportunidade vai se apresentar. É assim que acontece com todo mundo. Muito bem, até amanhã, 7h45. Esteja presente. Essa caminhada do óbvio que ignoramos vai ser uma virada de chave. Entregaremos várias para vocês. Várias com uma realidade diferente. Te espero amanhã. Um ótimo dia. Que esse dia seja esplêndido.